Queridos, graça e paz, amém, privilégio, uma grande alegria. Está ligado agora? Oi? Não, som, não, som, oi? Som, 2, som, Pode aumentar, Matheus. som. Bem, queridos, como eu estava dizendo, para mim, privilégio, uma alegria imensa estar aqui com vocês, mais uma vez, para juntos comemorarmos os 39 anos desta amada igreja, desta igreja que tem sido uma bênção nas nossas vidas, que tem sido uma bênção nessa cidade, na cidade de Mairinque e além de Mairinque. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que o Senhor continue fazendo com que este trabalho prospere, cresça, fazendo uso, a instrumentalização desse trabalho para a glória do seu santo nome. Louvado seja o Senhor. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Vamos lá? Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Nós leremos capítulo 1 de Colossenses, do versículo 9 ao versículo 12, que é uma oração que o apóstolo Paulo faz em favor da igreja lá em Colossos. Colossenses capítulo 1, nós leremos então do 9 ao 12. Esta não é a oração completa, o apóstolo Paulo começa a dar graças, a orar um pouco antes, lá nos primeiros versículos desta epístola, mas aqui ele continua a sua oração, ele se coloca de joelho diante de Deus para pedir algumas coisas ao Pai em favor desta comunidade. Nós veremos quais são estas coisas então. Colossenses capítulo 1, do 9 ao 12, diz assim a palavra do Senhor. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Pai que fales conosco em nome e por amor de Cristo. Pai amado, nós te damos graças por esse dia que o Senhor nos deu, pelo privilégio de juntos, ó Deus amado, prestarmos um culto que seja santo ao Senhor. Louvado seja o teu nome pela obra de Cristo Jesus que nos atraiu a ti, que nos reconciliou contigo, e louvado seja o teu nome, ó Pai amado, porque além das bênçãos da salvação que nos alcançam em Cristo, o Senhor faz com que nós ouçamos a tua voz, para que experimentemos a santificação diária nas nossas vidas. Então nós te pedimos, ó Deus amado, que nesta noite o Senhor fale conosco mais uma vez, como falou nos últimos 39 anos, para a honra e glória do teu nome. Que o Espírito Santo do Senhor, que habita em todos aqueles que professam o nome de Cristo, que este Espírito nos dê o discernimento necessário, a compreensão adequada da tua palavra. Mas não queremos apenas compreendê-la, nós queremos, ó Deus amado, amá-la, submeter as nossas vidas a ela, obedecê-la. Nos ajude em todas estas coisas, ó Pai. É o que nós oramos, pedindo em nome e por amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu ia perguntar na minha introdução se você já orou pela sua igreja hoje. E certamente agora todo mundo diria sim, porque foi a oração que o pastor Renato fez antes de passar a palavra a mim. Mas ainda vale a pergunta, você ora com frequência pela sua igreja, pela sua comunidade local? A oração faz parte da vida do crente. E a oração intercessória é de suma importância, principalmente pelos nossos irmãos na fé, principalmente pela comunidade da qual nós fazemos parte, da comunidade aqui de Mairinque. E se você tem orado por esta igreja,
Você tem orado por quais razões? Quais são os motivos que você tem apresentado diante de Deus? O que você tem agradecido? O que você tem pedido? Você tem intercedido e clamado o favor de Deus em relação a quê? Será que existem coisas mais importantes a serem pedidas? Coisas menos importantes a serem pedidas? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos várias orações, principalmente do apóstolo Paulo, sendo feitas em favor de inúmeras igrejas. Se você, por exemplo, ler o livro ou a epístola de Éfeso, ou da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, você verá o apóstolo Paulo orando àquela igreja, pedindo, dentre outras coisas, que aquela igreja conheça a altura, a profundidade e a largura do amor de Deus em Cristo Jesus. Se você abrir a carta aos Filipenses, você também verá o apóstolo Paulo agradecendo a Deus por aquela igreja e intercedendo em favor daqueles irmãos. E aqui não é diferente. O apóstolo Paulo se coloca de joelhos diante de Deus, depois de saber sobre esta igreja, uma igreja que ele não conhecia, e ele então pede ao Pai que visite esta igreja com algumas bênçãos bem específicas. Na verdade, eu encontro aqui 3 grandes motivos de oração na oração do apóstolo Paulo, das orações que nós devemos fazer pelas nossas igrejas locais. Então, o tema que eu quero compartilhar com você hoje é 3 motivos de oração pela igreja local. 3 motivos, e o primeiro deles é: ore por crescimento no pleno conhecimento da vontade de Deus. Ore para que a sua igreja conheça de forma mais profunda, de uma forma mais ampla, quem Deus é, qual é a vontade de Deus, quais são os planos de Deus, principalmente aqueles revelados na Santa Palavra. Uma igreja que prospera é uma igreja que conhece a mente do seu Senhor. Uma igreja que prospera é uma igreja que se preocupa em conhecer a vontade do seu Deus, do Deus que a criou, do Deus que a juntou como família, como corpo, do Deus que a santifica em Cristo Jesus. E uma das verdades que nós podemos retirar logo deste primeiro ponto sobre orar para que Deus nos abençoe com o pleno conhecimento da sua vontade, é que o pleno conhecimento da vontade de Deus se dá exclusivamente por meio das Escrituras sagradas. Todo mundo, ou todos os crentes, devem desejar, ambicionar conhecer a Deus. E a maneira que Deus nos deu para que nós o conheçamos é a sua própria palavra. O que há de mais importante sobre o ser de Deus, sobre a redenção que há em Cristo Jesus, sobre nós mesmos e sobre o restante de toda a criação, está registrado nas Escrituras sagradas. Então Paulo está orando aqui não para que as pessoas conheçam uma vontade mística de Deus. Paulo está aqui, na verdade, combatendo uma das filosofias que estavam surgindo na sua época, que era a filosofia gnosticista, que dizia haver um conhecimento mais amplo, um conhecimento maior do que o próprio Evangelho, um conhecimento mais pleno do que as Escrituras. E Paulo está dizendo que não! O conhecimento pleno, o conhecimento que de fato vale a pena adquirir, nós temos quando lemos a palavra de Deus. Então nós não conhecemos o Senhor de forma mística, não conhecemos o Senhor por meio de sonhos, revelações e profecias, a não ser aquelas que foram registradas, a não ser os sonhos que estão contidos de Gênesis a Apocalipse. Paulo ora para que os crentes transbordem do conhecimento dessa vontade revelada do nosso Senhor, desta vontade que nos está disponível através do exame profundo, do exame empenhado da sua própria palavra, das Escrituras Sagradas. Sendo assim, meu irmão e minha irmã, se você quer transbordar do conhecimento de Deus, se você quer que a sua igreja, de fato, viva para a glória de Deus, pense de acordo com a vontade do Senhor, se relacione adequadamente com Deus, leia a Bíblia, estude a palavra de Deus com profundidade. Como o próprio Senhor orienta Josué, medita na palavra de dia
e de noite. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. E você deve fazer isso na sua casa, nos seus devocionais privados. Mas você também pode fazer isso em comunidade. Você faz isso sendo um participante assíduo dos cultos onde a palavra de Deus é exposta. Você faz isso sendo um aluno assíduo da escola bíblica dominical, participando das outras oportunidades de estudo bíblico que a igreja proporciona. Enfim, empenhe-se em conhecer plenamente a palavra de Deus, ser cheio do conhecimento do Senhor. Ore por estas coisas e busque-as para a honra e glória do Senhor e para o seu próprio benefício. Até porque, de acordo com o apóstolo Paulo, é este pleno conhecimento da vontade de Deus que nos tornará pessoas sábias. Nós necessitamos de sabedoria, e a sabedoria vem quando nós conhecemos a vontade revelada do Senhor. Versículo 9, vamos lá? Diz assim, releio. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Se nós desejamos ser um povo sábio, nós precisamos estudar as Escrituras. Mas, pastor, o que é sabedoria do ponto de vista bíblico? Sabedoria do ponto de vista bíblico implica temer a Deus, levar a Deus a sério, conhecer ao Senhor, ou em outras palavras, conhecer os melhores meios que culminarão nos melhores fins. E o único que pode nos proporcionar ou nos dar clareza a respeito dos melhores meios que nos conduzem aos melhores fins é o próprio Deus através das Escrituras. Em outras palavras, é apenas nas Escrituras sagradas que nós nos tornamos capazes de conhecer aquilo que é verdadeiramente bom, aquilo que é verdadeiramente justo, aquilo que vai nos aperfeiçoar, como o apóstolo Paulo nos ensina lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vocês lembram o que diz o texto? Um texto conhecido. Diz assim, toda a Escritura é o quê? Inspirada por Deus, e ela é útil para uma série de finalidades virtuosas, para ensinar, para o quê? Repreender, corrigir e educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É este homem perfeito e perfeitamente habilitado, ensinado, repreendido, corrigido e educado na justiça, que é de fato o homem sábio. E esta sabedoria só é possível nas Escrituras. É a palavra de Deus que muda a nossa visão de mundo. Quando nós somos ricos da palavra, quando nós conhecemos as Escrituras, quando nós alcançamos o pleno conhecimento da vontade de Deus revelada na Bíblia, então nós enxergamos o mundo com as lentes de Deus. É o que nós chamamos de cosmovisão cristã. A nossa visão de mundo se torna a visão bíblica. Nós olhamos para a vida de acordo com os critérios de Deus. Nós nos relacionamos com a vida de acordo com os critérios de Deus. Logo, as minhas vontades se tornam vontades semelhantes àquilo que Deus deseja. Logo, os meus anseios, os meus pensamentos, os meus atos, eles vão se amoldando ao Senhor, vão se amoldando ao querer de Deus. Então eu me torno marido de acordo com o caráter de Cristo. Eu me torno um pai que honra ao Senhor na criação dos seus filhos. Eu me torno um profissional que não só glorifica a Deus através do trabalho, mas que abençoa as pessoas à sua volta. E isso tudo só é possível quando eu estou cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus. Você quer ser uma esposa sábia? Quer ser um marido sábio? Quer ser um pai mais sábio? Quer ser um filho mais sábio, um profissional mais sábio, um pastor mais sábio? Nós precisamos das Escrituras sagradas. E veja bem, o apóstolo Paulo complementa a ideia no versículo 9, dizendo que este conhecimento não vai proporcionar apenas sabedoria, mas ele também nos dará entendimento espiritual. Quando eu estava estudando esse texto, eu vi então que na ideia do apóstolo Paulo, sabedoria implica discernir corretamente as coisas. E a ideia de entendimento espiritual significa pôr em prática aquilo que foi
discernido, é a aplicação da sabedoria. Trata-se da capacidade dada por Deus em Cristo Jesus, de fazermos, de aplicarmos os princípios da palavra de Deus a cada aspecto da nossa vida. Então a palavra de Deus não apenas vai nos ajudar a discernir o mundo de forma coerente, mas vai nos ajudar a caminhar com Cristo de forma coerente. É a palavra de Deus que nos dá o verdadeiro conhecimento do Senhor, mas que também nos torna pessoas santas, piedosas, crentes genuínos para a glória do Deus Pai. Sem as Escrituras, irmãos, nada disso é possível. Sem as Escrituras, as nossas reuniões ficam vazias. Sem as Escrituras, nós ficamos perdidos. É a palavra que ilumina os nossos passos. Ela que é a lâmpada para os nossos pés. É quando nós aguardamos em nosso coração que nós não pecamos contra o Senhor. Nós precisamos, mais do que todas as outras coisas, como igreja do Senhor, precisamos perseverar e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento que gera vida. Conhecimento que nos torna sábios, mas ao mesmo tempo produz bons frutos, que é o próximo ponto. Nós devemos orar não apenas para que tenhamos uma cabeça grande, cheia de teologia, cheia do conhecimento, pessoas que sabem discorrer teologicamente e de forma correta as mais variadas doutrinas bíblicas, não é sobre isso, mas é um conhecimento que desce daquilo que nós, então, conhecemos teoricamente e vai para o coração, fazendo-nos frutificar de acordo com aquilo que o Senhor mesmo nos deu. É um conhecimento que gera frutos. É isso que o apóstolo Paulo fala, ou é sobre isso, ou é por esta razão que ele ora no versículo 10. Vamos reler o versículo 10? Vamos todos juntos? A fim
para ter uma nova vida, esse deve perder a sua vida. Esse deve negar a si mesmo. Esse deve tomar a sua cruz e então segui-lo. O chamado do Senhor Jesus para as nossas vidas implica a perda da nossa vida, a entrega da nossa vida a Ele, para que nós vivamos a vida dEle em nós, para que nós cheguemos ao ponto de dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É Ele que domina, é Ele que comanda, Ele é o cabeça, Ele é o Senhor. É Ele quem me dá as diretrizes, é Ele quem me sustenta, é Ele quem provê, é Ele quem age através de mim para a glória dEle, para o meu próprio benefício. Vocês lembram da primeira pergunta dos nossos catecismos? Qual é o fim principal do homem? Vamos lá, respondam. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o seu chamado em Cristo Jesus. Você foi criado para a glória de Deus, para temer a Deus, para viver para a glória do Senhor e satisfazer-se enquanto você o adora, enquanto você vive de acordo com a sua santa vontade. Esse é o chamado do Senhor para mim, esse é o chamado do Senhor para você. O Evangelho é radical, irmãos. Então, se nós queremos ser uma igreja abençoada, nós precisamos ser uma igreja radical também. Radical não nos usos e costumes. Radical não quanto às vestes. Radical não quanto a posso ou não posso ter tatuagem. Mas radical na entrega. Às vezes nós somos radicais na superficialidade. E nós somos superficiais naquilo que nós deveríamos ser radicais. Não é verdade? É o tal do qual um camelo engoliu. É isso? Não. Qual um mosquito engoliu um camelo. Não é não? A gente fica procurando pontos para falar, nossa, nós somos uma igreja tradicional, uma igreja radical, uma igreja bíblica, e não tem entrega de vida, não tem submissão ao Senhor, não tem vida de oração, não tem um conhecimento real de Deus. É assim ou não é, gente? Na maioria das vezes, não sejamos assim. Se nós queremos ser uma igreja abençoada, se nós queremos ser uma igreja que de fato glorifica o Senhor, nós precisamos ser radicais na entrega de nós mesmos. Entrega o seu coração ao Senhor. Entrega o teu caminho a Deus. Não é isso que o Salmo 37 diz que nós devemos fazer? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Seja radical na entrega. E como que você faz isso? Ou como você percebe que de fato você já foi radical, ou está sendo radical nessa entrega? Paulo nos ajuda a entender. Ele diz que esta vida digna do Senhor, ela implica frutos de toda boa obra. Mais uma vez, eu releio o verso 10, diz assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. O apóstolo Paulo deixa claro que a finalidade do cristão que está caminhando de forma coerente com Cristo Jesus é dar frutos, frutos que revelem conversão, frutos que revelam fé genuína. Tiago, quando ele vai falar acerca destas coisas, ele diz que uma fé sem fruto é uma fé o quê? Morta. Ele não usa a palavra frutos, né? Ele usa obras, dá na mesma. Paulo juntou as duas coisas aqui. Né? Frutos de toda boa obra, frutos que estão vinculados àquilo que é agradável a Deus. Uma fé que não frutifica é uma fé falsa, é uma fé superficial, é uma fé apenas de aparência. Nós precisamos dar frutos para a glória de Deus. Ore pela sua igreja e peça ao Senhor: Senhor, ajude-nos a viver de modo digno de Cristo. Que haja entrega radical em nossas vidas. E que esta entrega seja marcada, seja caracterizada por muitos e muitos frutos, pelo fruto do Espírito. Que nós sejamos uma igreja que ama, uma igreja benigna, uma igreja bondosa, uma igreja mansa, uma igreja cheia de domínio próprio, uma igreja paciente. Que nós sejamos uma igreja assim, que nós sejamos uma igreja que suporta, uma igreja que aconselha, uma igreja que ora pelos inimigos,
uma igreja que persevera, uma igreja que milita contra aqueles que estão contrários ao Senhor e à sua palavra, uma igreja que acolhe todos os frutos que precisam ser evidenciados em nosso dia a dia. O fruto é uma evidência de que realmente nós estamos enxertados em Cristo. Vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo falou lá em João capítulo 15? Que Ele é a videira verdadeira e nós somos o quê? Os ramos. Todo aquele ramo que de fato está enxertado, vinculado a Cristo, esse vai dar fruto. O Pai vem e poda para que dê mais fruto ainda. Mas aquele que parece estar enxertado, mas não está, que não frutifica, esse o Pai arranca e lança-o ao fogo. Não brinque com o Senhor. Ore para que todos os seus irmãos, inclusive você, seja de fato um ramo enxertado na videira verdadeira. Um ramo cheio de frutos para a glória de Deus. Porque caso contrário, ainda que demore para você ser arrancado, há um fogo aguardando todos aqueles que não estão verdadeiramente em Cristo Jesus, o Senhor. Além disso, o apóstolo Paulo diz que uma vida digna do Senhor implica crescer no pleno conhecimento de Deus. Olha só que interessante. A fim de viverdes, versículo 10 mais uma vez, de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Mas pastor, de novo, já falou de conhecimento, vai falar de conhecimento de novo, ficar girando o toco, vamos avançar com esse sermão. Não, aqui é diferente esse conhecimento. Lá o apóstolo Paulo está falando deste conhecimento dado por meio da palavra. Aqui não se trata mais apenas de conhecer a vontade revelada de Deus, mas de um conhecimento experimental de Deus, de andar com Deus. É diferente, não é verdade? Nós precisamos andar com o Senhor. Nós precisamos ser amigos de Deus. Nós precisamos andar coram Deus, né? Diante da face de Deus. Eu trago sempre o Hernandes para o sermão para dar uma valorizada. O Hernandes ele diz assim, ó, ele comenta o seguinte quando fala sobre esse texto. Nós devemos levar Deus a sério. Levar Deus a sério, andar com Deus, conhecer a Deus, envolve ter um relacionamento íntimo com Deus em vez de apenas especulá-lo. É andar face a face com Deus. Esse conhecimento de Deus é dinâmico, ele é progressivo. E o reverendo Hernandes cita o profeta Isaías, que diz que nós devemos crescer e prosseguir em crescer, em conhecer ao Senhor. Você conhece a Deus? Ou você sabe coisas sobre Deus? É diferente. Muitos crentes se contentam em saber coisas sobre Deus, em saber coisas sobre Cristo, mas não conhecem de fato Cristo, não caminham com Cristo. Não desenvolveram um relacionamento íntimo com Cristo. Gente que sabe tudo sobre as duas naturezas do Redentor, mas que nunca fez uma oração sincera e quebrantada diante do Pai, em nome deste Redentor. Talvez este seja o seu caso. Talvez você já está na igreja há 30 anos, é aluno assíduo da BD, frequentador de cultos, mas talvez você ainda não conheça intimamente a Jesus Cristo como seu Senhor. Cristo ainda está do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. O caminhar com o Senhor para você virou apenas princípios religiosos, o cumprimento de uma agenda religiosa, e não mais o andar com Deus. Não mais o temer a Deus, o não mais levar Deus a sério a tal ponto de compreendê-lo de fato tal como Ele é, uma pessoa. E não alguém que está distante lá no céu sem se importar comigo. Lembram da canção? Eu não vou cantar, se fosse o Ellerson ele cantaria. Eu não tenho essa coragem que ele tem. Não é assim ou não é? Às vezes nós pensamos que Deus é alguém distante, longe lá no céu, alguém onde nós só acessamos de vez em quando. Gente, Ele está conosco. Uma das promessas mais lindas de Cristo Jesus para nós é, quando ele fala lá em Mateus, capítulo 28, o Mateus, capítulo 28, registra, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Isso deve encher o nosso coração. Ele é o Senhor, Ele venceu, Ele tem autoridade sobre principados, potestades, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado.
Nada pode contra o Senhor. Todos os reinos foram colocados sob o estrado dos pés de Cristo. Ele está afirmando isso. E ele diz: ide, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Nós temos Cristo ao nosso lado como igreja. E nós devemos nos relacionar com Ele como uma pessoa, como um amigo, como alguém que está presente. Isso nós fazemos por meio da oração, isso nós fazemos por meio de uma leitura meditativa, contemplativa, isso nós fazemos em temor, em um relacionamento que não cessa. Você está dirigindo, Cristo está com você, o Espírito Santo de Deus está em você. Se não bastasse, olha como Deus é generoso. Nós somos horríveis, e Cristo ainda assim está conosco. E não só está conosco, como o próprio Deus está em nós. O Espírito Santo de Deus é uma marca, é um selo, ele habita em mim, ele habita em você. E às vezes nós nos esquecemos destas coisas. E achamos que tudo que está relacionado ao cristianismo é um vir e um ir da igreja. Eu vou para a igreja, eu saio da igreja e acabou a minha vida de cristão. Não seja assim. Você quer prosperar como igreja? Então ore para que o seu relacionamento com Cristo, ele ultrapasse essas paredes. Que o seu relacionamento com Cristo se dê na sua casa. Que o seu relacionamento com Cristo se dê quando você estiver dirigindo o seu carro, tomando o seu banho, trabalhando, enfim, o tempo todo, vivendo como alguém que está na presença do Deus vivo. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Esse é o nosso desafio. Essa deve ser a nossa meta. Essa deve ser a nossa oração. E que oração ousada do apóstolo Paulo, não é verdade? Às vezes as nossas orações não são ousadas assim não. O apóstolo Paulo não está orando para que esta igreja tenha algum conhecimento de Deus. Está orando para que esta igreja conheça plenamente a Deus. Orando para que esta igreja frutifique abundantemente em Cristo Jesus. Para que esta igreja tenha um conhecimento real, verdadeiro, relacional de Deus. Mas não acaba por aí. Terceiro ponto. O apóstolo Paulo ora por fortalecimento no poder de Deus. Nós devemos orar, não apenas para que o Senhor nos dê o seu conhecimento, nós devemos orar não apenas para que este conhecimento produza uma vida digna do Senhor, mas nós devemos orar para que Deus trabalhe em nós, para que Deus haja em nós, para que Deus, Ele produza em nós todas estas coisas com o seu poder incomparável. Olha só o que o apóstolo Paulo pede aí nos versos 11 e 12. E aqui ele faz um jogo de palavras muito interessante. Ele diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, vamos juntos a partir daí? Com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. O apóstolo Paulo está orando para que Deus, Ele faça uso do seu poder pleno. Que este poder se manifeste na vida dos crentes. Ele usa duas palavras aqui no grego que são muito importantes para nós, que é dinamis e kratos. Que são duas palavras onde o apóstolo Paulo, se nós fôssemos traduzir aqui literalmente, é o poder poderoso de Deus. Ou o poder extraordinário, poderosamente extraordinário de Deus. Paulo aqui usa uma expressão quase que redundante para falar sobre a grandeza, a magnitude, da operosidade do poder de Deus nas nossas vidas. Uma das palavras utilizadas pelo apóstolo Paulo é a mesma palavra que nós utilizamos para dinamite. A ideia é que Deus venha de fato sobre as nossas vidas e faça aquilo que só Ele pode fazer. Você já orou pedindo a Deus: Senhor, Tu és o Criador dos céus e da terra. Vamos pensar em quem Deus é. Ele é o Deus que olha para aquilo que não tem forma e diz: haja. E o que as coisas fazem? Elas acontecem. Haja luz, e a luz não tem outra alternativa a não ser aparecer. Deus fala: haja pássaros, haja animais, haja separação entre... E as coisas vão
acontecendo. Este Deus é o Deus poderoso, Ele não apenas criou todas as coisas. Nós aprendemos nas Escrituras que Ele sustenta todas as coisas. E Ele não só sustenta todas as coisas, Ele governa todas as coisas, Ele providencia todas as coisas. Ele providenciou a nossa salvação mesmo antes da criação. Vocês lembram que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis e em amor nos predestinou para Ele. Olha que coisa extraordinária. E Paulo está pedindo a este Deus que tudo pode, que nada jamais pode frustrar o seu poder, dizendo, aplica todo este poder na vida deste povo. Você já orou pedindo isso? Senhor, eu estou aqui. Agora vem com todo o seu poder sobre mim e me quebranta por completo, me transforma de dentro para fora. Vem com teu poder desde o âmago do meu ser, me revira, me vira do avesso, muda completamente a minha realidade, muda completamente a minha identidade, muda completamente o meu propósito de vida, me transforma, Senhor, através do teu poder incomparável. É isso que o apóstolo Paulo está pedindo para esta igreja. Sabe por que isso é necessário para nós? Porque apenas quando Deus age em nós, nós então vivemos de acordo com os critérios de Deus. Imagine se o Senhor dissesse, frutifique e não agisse em você, você estaria perdido. Se Deus dissesse, não peque, e não o impedisse de pecar, e não o capacitasse, não lhe desse força para resistir à tentação, tadinho de nós, o pastor Renato falou, a igreja chegou aos 39 anos de organização, não foi por causa de nós não, é por causa do Senhor agindo em nós, agindo apesar de nós, e Ele pode fazer infinitamente mais. Em outro momento o apóstolo Paulo fala que é Deus quem opera em nós tanto querer como realizar. É Ele que nos faz desejar. E é Ele quem nos faz pôr em prática. E veja bem, quando o Senhor opera nas nossas vidas, algumas coisas extraordinárias acontecem. A igreja se torna mais perseverante. Vamos ler o verso 11 juntos? Vamos lá? Diz assim, sendo... Muito bem, sendo fortalecidos com este poder extraordinário, segundo a força da sua glória, poder sobre poder, para sermos pessoas mais perseverantes. É por causa do poder de Deus que nós temos condições de, como igreja, suportar situações difíceis. De como verdadeiros soldados não fugir diante das batalhas de um campo de guerra. É por causa do Senhor agindo em nós que nós militamos contra o mundo que é contra Deus. Que nós militamos contra Satanás que ruge ao nosso derredor como um leão. É por causa do poder de Deus em nós que nós perseveramos, apesar dos nossos desejos, das nossas inclinações, das nossas cobiças, das tantas tentações que brotam em nós e que estão à nossa volta. É por causa do poder de Deus que nós continuamos caminhando com o Senhor, mesmo quando aparentemente o mundo parece estar um caos, desabando, ruindo completamente. Sempre foi assim e será assim. Quando nós olhamos, por exemplo, para a história dos mártires da fé, dos nossos irmãos do passado, que perderam as suas vidas sendo lançados às feras, sendo crucificados, sendo usados como tochas para iluminarem as praças de Roma. Eles só viveram estas coisas de forma gloriosa por causa do poder de Deus que operava na vida destes irmãos. Deus pode operar em nós. Oremos para que Deus opere em nós desta forma, para que sejamos mais perseverantes. Nós estamos falando aqui de irmãos que perseveraram contra o Império Romano. Às vezes você não persevera nem contra a chuva. Não é verdade? Quem aqui já perdeu para o sono no domingo de manhã? Pastor, não deu. Escola bíblica dominical às 9 da madrugada, né, também? Não dá, né, pastor? Difícil. Eu moro longe. Gasto uns 5 minutos a pé.
ore para que o Senhor torne-nos mais perseverantes em Cristo. Se você não consegue vencer nem as intempéries do tempo, se você não consegue vencer nem o soneca do seu celular, como que você vai vencer um mundo que é inimigo de Deus? Como que você vai vencer as inúmeras filosofias que estão educando os seus filhos, os jovens desta igreja, de uma forma contrária à educação na justiça dada através da palavra? Nós precisamos que o Senhor nos faça fortes, que o poder de Deus nos revista de tamanha coragem, de tamanha perseverança, que apesar das dificuldades, nós continuaremos caminhando como igreja para a glória do Senhor. Além disso, quando o poder de Deus é real nas nossas vidas, nós nos tornamos pessoas mais longânimas. Olha só que interessante. O apóstolo Paulo diz que o poder de Deus, ou ele ora para que Deus abençoe esta igreja com seu poder glorioso, para que seja uma igreja perseverante em meio às dificuldades, mas também para que seja uma igreja longânima. Existe uma diferença entre a paciência da perseverança e a longanimidade. Provavelmente, de acordo com os termos usados aqui pelo apóstolo Paulo, quando ele fala de longanimidade, ele está falando daquilo que nos é necessário para suportarmos o que outras pessoas fazem contra nós. Então, se perseverança tem mais a ver com circunstâncias, longanimidade tem mais a ver com relacionamento. E às vezes alguns relacionamentos são bem difíceis. Não é verdade? Algumas pessoas parecem que nasceram para perturbar, para causar problema, para trazer estrago para as nossas vidas. Mas pessoas longânimas, elas não pecam, elas não ficam amarguradas, elas não explodem em ira e muito menos se vingam quando elas são alvo de injúrias, quando elas são alvo de pessoas que as tentam prejudicar. Uma das pessoas que nós aprendemos que foi extremamente longânimo, que serve de exemplo para nós, é claro que o maior de todos os exemplos, o modelo é Jesus Cristo, que sendo trajado não revidou com o traje. O apóstolo Pedro fala isso na primeira epístola, mas vocês lembram de Moisés? Moisés, para mim, é incrível como pastor, porque ele tem um povo, guiando um povo por um caminho difícil, um povo obstinado, um povo que qualquer razão era razão para quê? Para murmuração, razão para idolatria. Moisés está fora ali 40 dias, o povo já está fazendo bezerro. É assim ou não é? Um povo mau, assim como nós, tá? Não é muito diferente da gente, não. Um povo de coração obstinado. E o Senhor, por vezes, diz a Moisés, Moisés, eu vou fulminar essa gente, e eu vou, a partir de você, criar um novo povo. E o que Moisés fala? Faz isso não. Fulmina eles não. Fulmine a mim. Poupa este povo. Revela a graça sobre a vida deste povo. Se o Senhor fulminar este povo, os outros povos pensarão que o Senhor os tirou do Egito apenas para isso. Não faça assim. Longanimidade. Aprender a orar por aqueles que nos ferem. A querer o bem em relação àqueles que querem o nosso mal. E nós só experimentaremos estas coisas quando o poder de Deus agir nas nossas vidas. Quando o poder de Deus atingir o nosso coração. Quando o Espírito Santo de Deus dominar todas as nossas faculdades humanas. Então nós aprenderemos de fato o que é misericórdia quero. O que significa amar o próprio inimigo. O que significa sentir-se honrado e contentado, mesmo diante das injúrias, das mentiras e das perseguições. Que Deus nos dê essa graça em nome e por amor de Cristo, mas não para aí. As duas últimas virtudes do poder de Deus sobre as nossas vidas, e eu caminho para a conclusão com elas, é que o poder de Deus nos fortalece. Sabe para quê? Para sermos alegres e para sermos gratos. Finalzinho do versículo 11, eu vou reler o versículo 11 todo, e o versículo 12, mas o finalzinho do versículo 11 fala desta alegria. Versículo 11 e 12. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Vamos juntos o 12? Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz.
é apenas o Espírito Santo de Deus agindo em nós, o poder de Deus agindo em nós, o sangue de Cristo nos lavando e nos purificando dos nossos pecados. Todas essas coisas estão relacionadas ao grande poder de Deus em nossas vidas, que nós experimentamos uma alegria que não é apenas circunstancial. Às vezes a nossa alegria é muito circunstancial, não é verdade? Se eu tenho o que eu quero, sorriso. Se eu não tenho o que eu quero, tristeza. Se eu conquisto os meus planos, júbilo. Mas se os meus planos fracassam, amargura e murmuração. Nós não fomos chamados para isso em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, ele diz: porque eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei estar bem quando tenho o que comer ou quando eu não tenho o que comer. Quando eu sou honrado ou quando eu sou injuriado. Tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus nós desfrutamos de uma alegria que o mundo não pode nos dar. É uma alegria indizível, como o apóstolo Pedro diz, e cheia de glória. Uma alegria supracircunstancial. Uma alegria que está muito mais vinculada a contentamento do que a felicidade por conquistarmos algo que nós almejamos. E quando nós experimentamos estas coisas, nós nos tornamos pessoas mais gratas a Deus. E olha só que interessante, o apóstolo Paulo aqui, ele vincula essa gratidão a coisas que Deus já fez e coisas que Deus fará. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos, ao Pai que nos deu uma herança. Você quer ser uma pessoa grata? Então você precisa aprender a olhar para a obra de Deus sobre a sua vida. Deus te livrou do lamaçal do pecado. Ou como o apóstolo Paulo diz aqui, em Colossenses mesmo, um pouquinho mais para frente, os versículos 13, ele diz assim, 13 e 14, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós devemos ser gratos a Deus. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós já fomos lavados. Em Cristo Jesus a nossa culpa foi rasgada. Em Cristo Jesus o escrito de dívida que pesava contra nós foi encravado no madeiro. Foi pregado na cruz. Louvado seja o Senhor, porque em Cristo Jesus nada, absolutamente nada pode mais nos separar do amor de Deus. Nem as coisas do presente, nem as coisas do agora, nem a altura, nem a profundidade, nem anjos, principados, potestades, espada, guerra, fome, nada, nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós fomos feitos santos por causa de Cristo. Nós que estávamos perdidos fomos achados. Nós que não éramos povo, fomos feitos povo do Senhor. Ninguém aqui conseguiria se apresentar diante de Deus e ter atributos suficientes para dizer: Senhor, eu posso fazer parte do seu povo. Eu tenho direito, através das minhas obras, de pertencer ao rebanho do Senhor. O Senhor olharia para qualquer pessoa que tentasse fazer isso e diria: não, não tem. Há pecado em você. Você precisa ser lavado e precisa ser remido. E nada do que você faça o remirá, nada do que você faça o lavará. Você precisa do sangue do meu filho. E foi exatamente isso que Cristo Jesus fez. Ele me lavou, Ele te lavou. E agora nós temos uma herança comunitária. Olha só que interessante. O apóstolo Paulo, sempre que ele vai falar daquilo que há para nós em Cristo Jesus, ele fala que é para os santos, nos santos. Olha que interessante, depois você pode ler outros textos bíblicos de outras cartas, e o apóstolo Paulo sempre chega a esta conclusão. As bênçãos do Senhor para a igreja não são bênçãos individuais, é sempre uma bênção comunitária. É uma bênção estar aqui, é uma bênção pertencer a um povo, é uma bênção ter uma igreja onde congregar, é uma bênção ter irmãos a quem aconselhar e de quem nós obtemos conselho. É uma bênção ser suportado e suportar. É uma bênção servir e ser servido. A igreja é uma bênção. Não só agora, mas ela também será uma bênção na eternidade.
Nós temos uma herança que não é exclusiva, que não é privada, mas é uma herança que será distribuída sobre um povo, o povo santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro diz que essa herança é imarcessível, é uma herança imaculável, é uma herança que ninguém pode roubar, é uma herança que não vai se deteriorar, é uma herança que fora comprada, guardada, e nós estamos sendo preservados para esta herança em Cristo Jesus, o Senhor. Mas veja bem, eu concluo com isso. É em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus. Fora de Cristo não há herança para você. Fora de Cristo, por mais que você esteja no hall de membros desta igreja, você não estará no hall de membros do povo de Deus. Fora de Cristo não há alegria. Fora de Cristo não há esta paz, esta graça, essa perseverança, essa longanimidade em meio às dificuldades. Fora de Cristo, você não é idôneo diante de Deus. Você ainda está perdido, é filho da ira. Tudo que lhe aguarda é o inferno. Você precisa de Cristo Jesus. E eu queria então concluir esta mensagem sobre motivos para orarmos pela igreja, perguntando se você já é igreja do Senhor. Você já se converteu a Cristo? De fato, de verdade? Não de maneira convencida, irmãos. Eu tenho pensado muito nesses dias, mas com sinceridade. Pastores gostam de igrejas cheias. Mas é muito bom quando as igrejas estão cheias de gente crente. De gente quebrantada. De gente que conhece ao Senhor. Caso contrário, é só para minha vaidade. Não é para a glória do Pai. Meu apelo para você que está aqui nesta noite é: se você porventura duvida que o conhece, não fica na dúvida não. Entrega a sua vida ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Vamos orar, pedindo a Deus que derrame graça sobre nós. Se você entendeu que você precisa dar alguns passos na direção de Cristo e tornar-se amigo de Cristo, faça isso. Eu não vou fazer apelo, não. Você não precisa sair do seu lugar, você não precisa vir à frente, mas você precisa se quebrantar. Você precisa se render. Você precisa se entregar. Todos, por gentileza, podem ficar em pé para essa última oração. Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esta igreja tão abençoada. Louvado seja o Teu nome por esses 39 anos de organização que esta igreja comemora. Até aqui o Senhor os ajudou. E nós somos gratos, ó Pai, porque experimentamos a Tua boa mão, a Tua paciência, experimentamos misericórdia sendo renovada diariamente, experimentamos, ó Deus, a Tua fidelidade no cumprimento de Suas promessas. Louvado seja o Senhor por todas estas coisas. E nós Te imploramos, ó Deus amado, que todas estas bênçãos vistas aqui na oração feita pelo apóstolo Paulo em favor da igreja lá em Colossos, sejam vistas na vida desta igreja também, para honra e glória do Teu nome. Faça desta igreja uma igreja que conhece o Senhor, que conhece a Sua palavra, mas não apenas teoricamente. Uma igreja que conhece o Senhor relacionalmente. Uma igreja que vive e caminha com Cristo Jesus. Uma igreja que tem o cheiro do seu Senhor. Uma igreja que tem a luz do Senhor sendo refletida em sua vida. Para honra e glória do Teu nome, ó Pai. Faça desta igreja, ó Deus, em nome e por amor de Cristo, uma igreja perseverante, uma igreja longânima, uma igreja alegre, uma igreja grata. Que o poder do Senhor opere sobre a vida destes irmãos e destas irmãs de maneira extraordinária, profunda e ampla, ó Deus, para a glória do Senhor. Que o Senhor realize nesta igreja e através desta igreja, nesta cidade, algo inimaginável, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Oramos com ousadia, Senhor. Nós queremos de fato ser instrumentos nas mãos do Senhor. Nós queremos ser usados por Ti de maneira, ó Deus, total e completa. Queremos uma vida integralmente dedicada a Ti. Queremos frutos espirituais em nossas vidas. Experimentarmos dia a dia as boas obras que glorificam o Teu nome.
viver para a Tua glória e gozá-lo sempre. Que assim o seja entre nós, que assim o seja em nós, para a honra e glória do Senhor, ó Pai. Contudo, ó Deus amado, se há porventura alguém aqui que ainda não o conhece, mas que talvez pensa conhecê-lo e tem se enganado, Pai, abra os olhos dessa pessoa, converta esse coração, traga-o para o Senhor através da cruz do Teu Filho. Que hoje seja a noite do encontro, da conversão, da transformação, para a honra e glória do Teu nome. Se há familiares nossos, ó Deus, por quem nós temos orado, para que estas pessoas conheçam o Senhor, Pai, usa as nossas vidas como instrumento na vida dessas pessoas e os atraia a Ti, para a honra e glória do Teu nome. Nós Te imploramos, Senhor, faça estas coisas nesta igreja, faça estas coisas em Vargem Grande, faça estas coisas em toda a igreja genuína do Senhor espalhada pela face da terra. A oração que nós fazemos, dando graças pelo Senhor por todas elas, e reconhecendo, ó Pai, a nossa total dependência de Ti. Oramos em nome e por amor de Cristo. Que a graça excelsa e maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, que a comunhão e o consolo capacitador do Espírito repousem sobre nós. Que essa bênção seja constante e abundante, não só agora, mas para todo sempre, em nome e por amor de Jesus. Amém.